Olá, meus irmãos, quem fala aqui é o Padre Beto Badiani. Nós estamos meditando o Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo de 35 a 38. O Evangelho fala para nós, e para os discípulos de modo especial, que os discípulos estejam cingidos e as lâmpadas acesas, serem homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento. E Jesus vai dizer: felizes os empregados que o Senhor encontrar acordado quando chegar. Então, diante desse apelo que Jesus faz no Evangelho de hoje, nós meditamos uma palavra que vai falar dessa profunda vigilância, que vossos rins estejam cingidos e vossas lâmpadas acesas. O que Jesus quer colocar para nós no Evangelho de hoje, meus irmãos? Bem, primeiro nós estamos no caminho para Jerusalém. Essas últimas palavras de Jesus, antes de ir dar a vida por cada um de nós, são palavras de encorajamento para enfrentar as dificuldades da vida. Hoje Jesus nos ensina no Evangelho que nós que estejamos vigilantes permanentemente sobre a nossa vida. E porque a vida é de Deus e Deus nela está. Então, meus irmãos, a vida é um dom. Para não torná-la pesada, nós devemos vivermos em oração. A vida, ela é um fruto de amor de Deus. Então nós precisamos colocar Deus na nossa vida constantemente. Logo Deus sabe o que fazer com a vida em nós, mas basta que saibamos confiar a nossa vida em Deus. Então, o tempo do Evangelho de hoje, Jesus se volta, nesse Evangelho, a falar dessa vigilância, vigiar. Estejam cingidos os vossos rins e acesas as vossas lâmpadas. No Antigo Testamento, os rins representavam a gordura do animal e era uma porção escolhida no momento do sacrifício. E essa parte, por ter uma gordura, ser uma parte importante do animal, ela era oferecida a Deus em sacrifício. Era considerada uma parte central de um animal. O que Jesus quer nos ensinar no Evangelho de hoje? Que tudo deve ser oferecido a Deus. Os rins e o coração juntos são oferecidos a Deus. E assim, nós lembramos que estar cingidos significa estar constantemente preparados para a volta do Senhor na nossa vida. A lâmpada que Jesus fala no Evangelho, ela deve ser sempre conservada acesa. Importante lembrarmos que tanto ricos quanto os pobres tinham que manter a lâmpada acesa. Mas por quê? Porque tanto para rico como para pobre, na época de Jesus, de acordo com a necessidade das casas, a lâmpada demorava para ser acesa. Quando a lâmpada se achava apagada, era sinal de completo fracasso naquele momento da história, naquele momento daquela cultura. Por isso, quando Jesus pede que nossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas, significa que jamais um cristão pode deixar que o desastre, o fracasso ou o infortúnio atinjam a sua vida. Então, o coração do cristão ele deve ser mantido sempre intacto de qualquer impureza e daquilo que não faz a vontade de Deus. O coração aberto é a chave para a mente aberta. Para isso, o cristão deve viver sempre na eterna vigilância. Velar ou vigiar, em sentido estrito, significa renunciar ao sono da noite, ao sono da falta de fé, ao sono da falta de compromisso com a palavra de Deus. Quando nós pensamos nesse adormecer, é lembrar que nós nunca poderemos estar dormindo diante da volta de Deus. Nós devemos estar atentos àquilo que Deus nos chama. E o Senhor, no Evangelho de hoje, quer nos ensinar que Ele voltará. E na sua volta o discípulo não pode estar adormecido. Ele deve permanecer alerta, sempre com atenção e numa atenção própria daquele que espera. O cristão não pode ser
alienado no mundo que ele está vivendo. A salvação prometida no cristão, ela é importante, mas depende da força do próprio cristão. Então a sua atitude deve ter uma disposição ininterrupta para o serviço e fazer-se servo ou servidor. É assim que Jesus espera do Evangelho de cada um de nós. São Cirilo um dia disse: o Senhor põe seus servos à mesa como que os restaurados de suas fadigas, apresentando-lhes deleites espirituais e preparando-lhes uma mesa abundante em seus dons. Que essa frase de São Cirilo nos ensine a estarmos preparados para um dia viver a promessa da palavra de Deus. Estejamos atentos e preparados, com nossos rins cingidos e nossas lâmpadas acesas. Abençoais em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.